Deus abençoe a todos no meditar da sua palavra. Quero convidá-los a ficarem em pé e vamos fazer essa oração, né? Diz uma oração mental no início do culto, mas fazemos ela em voz alta e todos juntos. Amado Pai Celestial, quero ouvir a Tua palavra que me repreende, liberta, consola, perdoa, orienta e fortalece a fé em Jesus Cristo. Abre o meu coração pelo Teu Espírito Santo, para que eu dê atenção ao Teu Evangelho e o receba com fé verdadeira. Em nome de Cristo, amém. Podemos sentar? Com esse propósito, né? Como diz o salmista no Salmo 84, como eu amo o Teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso, como eu gostaria de estar ali. Aqui estamos no templo, na casa de Deus, onde ouviremos a Sua palavra, receberemos o perdão dos pecados, o fortalecimento na fé, o consolo e a orientação em nossa vida. Que este culto seja uma bênção para todos nós. Primeiro hino que cantaremos, os hinos serão projetados. Hino 141 do Louvai ao Senhor, como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez Seu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ver o meu pão e desejá-lo também a cada dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé e Tua mão ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Em pé fazemos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos confessar os nossos pecados. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo, Senhor, e Tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso,
Eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça o castigo, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Da parte de Deus, como ministro da palavra, e por ordem do meu Senhor Jesus Cristo, anuncio o perdão que Ele nos dá por meio da sua morte redentora na cruz. Portanto, lhes declaro: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, louvamos a Deus com o Salmo 124. O Salmo estará projetado e nós vamos fazer a leitura responsiva, conforme ali está indicado. O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados nas correnteza violenta. Demos graças ao Senhor, que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como um passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Tem aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar. Cantamos o hino anunciado 174 do Louvai ao Senhor. Que segurança, som de Jesus. Que segurança, som de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Em seu amor eu submeti. No coração a paz eu senti. Anjos descendo, trazendo o céu. Ecos do imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe
também será a base para a mensagem do culto de hoje. E assim como o Salmo e a leitura do Evangelho que vamos ter depois, há uma conexão entre os textos que falam de tempestade, de Deus tendo o controle sobre a água, sobre os mares, sobre as tempestades. Está registrado no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 11. Está no Antigo Testamento, na página 357, nas Bíblias que temos aqui na igreja. O Felipe vai fazer então a leitura bíblica. Jó capítulo 38, versículos 1 a 11. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir, sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre, quando eu lhes pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E disse: Até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Palavra do Senhor. Muito obrigado, Felipe. Então foi a leitura do Antigo Testamento. Talvez a gente estranhe um pouquinho porque o Felipe usou a nova Almeida, né? A gente tem a linguagem de hoje, mas o texto é o mesmo, só muda um pouquinho o sentido. Nós cantaremos o próximo hino. Este hino 92, Louvai ao Senhor, dá-nos a tua palavra, é uma oração, né, que fazemos de uma forma cantada. Então, louvamos a Deus com este hino. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao teu caminho, e lhe falar que o teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Evangelho, registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41, onde temos então o relato do milagre de Jesus em que ele acalma a tempestade.
Aqueles que puderem, os convido a ficar em pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho, que está na página 33 do Novo Testamento, Marcos 4, 35 a 41. Palavra do Senhor que diz: Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé cristã, as palavras hoje do credo niceno. Então juntos fazemos a confissão dizendo: Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos nos sentar? Em preparo a mensagem, nós vamos cantar o próximo hino, Solta o Cabo da Nau. Este hino está relacionado à leitura do Evangelho que nós ouvimos há pouco. E que Deus abençoe o Christian, então, que vai fazer a mensagem do culto de hoje, e que através desta mensagem todos nós sejamos também abençoados. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e nas tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que mudança se faz, pois com ele seguro estará. Deus então abençoe a mim e a vocês nesse momento. Queremos refletir na sua palavra. Amém. Texto do Antigo Testamento de hoje, do livro de Jó. E esse livro bíblico ele aparece apenas 2 vezes nas leituras da igreja, né? Ao longo dos 3 anos, né, que tem a trienal, que é o ciclo de leituras que a gente segue, ele aparece 2 vezes apenas, né? E exatamente sempre nesse capítulo 38, né? Então a gente nunca lê o resto do livro de Jó. E eu penso que isso se dê alguns motivos, né? Mas o principal deles é porque é um livro difícil, né? Verdadeiramente difícil de ser explicado, um livro talvez difícil às vezes de engolir o que ele tem para nos dizer. E há alguns anos atrás eu tive a alegria de poder me debruçar um pouco mais sobre esse texto em específico, né? Eu acabei estudando ele, né, mais profundamente. E para então preparar esse sermão para o dia de hoje, eu voltei àquele meu estudo para ver o que eu tinha feito, o que eu tinha pensado, escrito e pesquisado. E o que eu pude ver é que eu não tinha entendido quase nada, assim, pelo menos com a minha maturidade de hoje, eu não tinha, pelo menos, né, entendido praticamente nada, né? E o que foi uma situação engraçada, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante, que é à medida que nós vamos amadurecendo, esse texto vai contando algo diferente para nós, né? À medida que nós vamos, talvez, como o apóstolo Paulo diz, né, crescendo de fé em fé, as coisas vão tomando um outro sentido e talvez um outro significado, e que pode nos revelar cada vez mais coisas, né? E às vezes quando a gente olha para trás, a gente começa a ter essa percepção, né? Mas como que eu fui tão infantil às vezes, né? Como eu entendi isso de uma forma tão banal e tão superficial, né? E, bom, vamos tentar ver o que consigo tirar disso. O texto do livro de Jó, o contexto, a história do livro de Jó, ela é bem simples, né? Lá, um belo dia, Deus se reuniu com os seus anjos, né? Diz que teve uma reunião no céu, mais ou menos isso. Deus se reúne com seus anjos e nessa também chega Satanás, né? O diabo chega nessa reunião. E Deus, né, meio que quer tirar uma com a cara do diabo e pergunta para o diabo. Deus pergunta para o diabo: você viu o meu servo Jó? Né? Você viu ele? Você viu que ele é um servo fiel a mim e que me serve e faz sacrifícios a mim e tudo mais? Né? Você viu ele? Deus como que indica o diabo ele quer que o diabo faça alguma coisa, ele quer, né? E o diabo, bom, entra na coisa. Diz o diabo, é fácil servir a Deus, né, desse jeito. Você dá tudo que Jó quer, né? Você dá tudo que Jó precisa. Jó é o homem, era, pelo menos assim diz o texto, o homem mais rico daquela época. Tinha filhos, tinha campo, gado, muitos bens. Jó era uma pessoa muito abençoada. E o diabo diz isso então para Deus: ora, assim é fácil crer em Deus e cultuar e continuar fiel a palavra do Senhor. Se você ganhar tudo, né? Se a vida está fácil, é mais fácil. Foi o que o diabo argumentou. E Deus, né, diz: tudo bem, então eu te dou essa. Eu sei o que você quer, eu sei o que você está pedindo.
Então, você pode mexer com a vida de Jó, pode tirar todos os bens que ele tem, pode tirar os filhos que ele tem, pode tirar tudo isso. Só não tire a vida dele. Foi o único limite que Deus colocou, né, para o diabo. E de fato assim acontece. Jó, que era o homem mais rico da sua época, perde todos os bens, né? Perde todo o seu gado. Jó tinha 7 filhos. O diabo mata todos, né? Jó pega uma doença em que diz o texto que a sua carne fica ferida, e ele pegava cacos de pedra, vidro, né? E começava a raspar. E assim ele fez, né? E ali estava. Essa era a situação de Jó. Perdeu tudo, né? Estava como que na desgraça. E aí o texto continua, e a maior parte do livro de Jó, basicamente os 30 capítulos ali inteiros, eles são de uma discussão que Jó tem com os seus amigos. Amigos que Jó tinha vieram até a casa dele tentar consolá-lo de alguma forma, tentar conversar com ele, tentar falar alguma coisa, né, que o ajudasse e tudo mais. Não é exatamente essa a intenção dos amigos, mas isso daria uma discussão só, né? Todo esse longo percurso de Jó discutindo com os seus amigos, né? E essa é a maior parte do livro. Até o ponto em que chega no capítulo 38. E aí, vamos dizer assim, chega o assunto da conversa, né? Que é Deus. Diz o texto, né, que Deus surge do meio de um tornado e começa a falar, né? Toda aquela discussão de Jó com os seus amigos que veio acontecendo chegou no ápice quando Deus aparece. E é uma coisa muito curiosa, né? Se nós tivéssemos as nossas conversas assim, e muitas vezes nós falamos a respeito de Deus, falamos sobre Ele, conversamos, e se Deus talvez desse uma opinião, a opinião dele a respeito desses assuntos, né? É isso mais ou menos que acontece. E vamos dizer assim, é como se nesse momento, no momento em que Deus aparece para Jó, é uma das coisas mais extraordinárias assim, né? Porque o que a gente vê ali é uma espécie de julgamento em que o juiz aparece, né? Em que Jó, talvez, vamos dizer assim, tem o privilégio de ter em vida aquilo que nós só teremos, talvez, muito provavelmente, depois da morte, que é o seu juízo. Ele esteve de frente ao juiz, né? Assim como nós um dia estaremos, certamente, diante do Todo-Poderoso, o juiz eterno e justo, absolutamente justo. Estaremos diante dele, como Jó esteve. E isso já nos dá algumas colocações assim, né? O que nós diríamos, né, se você estivesse diante dele, né? A gente passa a vida inteira esperando basicamente esse momento, né? A vida se resume a isso, a aguardar o único momento que talvez importa, que é o momento em que nós estaremos diante dele. E o que falaremos? Há algo mais a ser dito, né? Alguma coisa que a gente pode dizer estando de frente para Deus? Tudo bem. Mas ao longo do livro de Jó, nos primeiros capítulos já, o que a gente vê é Jó fazendo perguntas para Deus. Perguntas a respeito do quê? Do seu sofrimento. Jó pergunta o óbvio, né? Eu perdi tudo. Por que o Senhor me permitiu esse sofrimento a mim? Jó, no capítulo 13, ele chega a dizer: por que o Senhor me deixou nascer? Né? Nas palavras, né, da tradução antiga, por que eu saí da barriga da minha mãe? Né? Por que o Senhor não me deixou lá? Se era para me trazer para o mundo para sofrer, né? Então me deixasse lá. Ele preferia não ter nascido do que passar por todo esse sofrimento. O que é uma afirmação bastante forte, né? Onde está Deus enquanto eu estou aqui sofrendo, né? Perdi todos os meus filhos. Onde está Deus? É o que Jó pergunta. E o que nós esperaríamos, né? Depois de todo esse sofrimento de Jó, depois de toda a discussão com seus amigos, o que nós esperaríamos é que Deus chegaria na conversa e seria o pai amoroso, né? Que passaria a mão na cabeça de Jó e diria: calma, né? Ou nós esperaríamos algo com mais compaixão, né? No entanto, o que a gente ouve da parte de Deus é uma resposta seca, né? Dura, e é por isso que eu disse, né? E essa é a dificuldade talvez do livro de Jó. Quando Jó perguntou para Deus: onde está o Senhor, né? Quando eu aqui estou sofrendo, Deus responde na mesma moeda, né?
Onde estava você, né, quando eu lancei os fundamentos da terra? Se Jó perguntou o porquê do sofrimento, Deus responde: não é da sua conta, não te interessa, né? Eu sou o Todo-Poderoso, eu devo dar satisfação às coisas que eu faço para você? Não te importa, não te importa. Eu sou o né? Você não é nada, né? Essa é a resposta dura que Deus dá para Jó, né? A gente esperaria uma resposta com um pouco mais de compaixão, mas a resposta é essa. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra, né? Onde estava você quando eu convoquei as estrelas para cantarem juntas? A linguagem é bem poética, nos capítulos 38, 39, 40, 41 também, né? Mas, em resumo, esses 4 capítulos falam disso. Deus dando uma resposta seca para Jó, que não responde a pergunta. Talvez, é como nós às vezes, né? A gente acaba fazendo as perguntas, como talvez no meio desses sofrimentos da enchente, né? A gente pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Ou a gente entra numa enfermaria e vê pessoas sofrendo: onde está Deus? A gente vai, etc. Tantos momentos da nossa vida que a gente se depara com o mal e com o sofrimento e com a dor dos homens, e a gente se pergunta: onde está Deus? E a resposta de Deus, pelo menos a que temos na Bíblia a respeito disso, não é uma resposta. E aí o ponto, o porquê disso? Por que Deus dá essa resposta para Jó? Essa é a dificuldade do texto. A gente queria que Deus justificasse alguma coisa, que Deus dissesse algo de diferente, sei lá, que explicasse tudo isso. E a realidade talvez pode ser resumida numa frase muito simples, né? Que é: Deus é melhor do que nós podemos pensar dele. Nós pensaríamos que para Deus ser bom, ele teria que agir assim, assim, assado, né? Mas aí ele seria do tamanho da nossa cabecinha, né? Se Deus fizesse tudo que nós achamos que as coisas, se Deus agisse como nós queremos que ele agisse, ele seria do nosso tamanho. Mas Deus é maior, ele não cabe na nossa cabeça. E daí a coisa, não é porque você e eu achamos que as coisas deveriam ser assim assado que as coisas devem ser assim assado, né? Se Deus é o Todo-Poderoso, ele não sabe muito mais? E aí, quando nós perguntamos por que nós estamos sofrendo, é uma pergunta estúpida. Porque nós não somos, nós não entendemos nada, né? Diante de Deus, o nosso conhecimento é nada. Não é porque nós não entendemos, né, que não seja entendível e que Deus não esteja ordenando todas as coisas. E aí está uma questão de fé muito grande. Certamente Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. Ainda que nós não possamos entender o que Ele está fazendo por meio de todas as coisas que acontecem nesse mundo, Ele sabe. Ele sabe. E é isso que importa, em última instância. Por isso, frase mais repetida da Bíblia: não temas, crê somente. É isso que importa. Não importa que nós entendamos como as coisas vão acontecer e como as coisas vão proceder. O que importa é que Deus sabe. Deus sabe. E nada foge aos seus planos. Nada pode acontecer sem que Ele tenha o absoluto controle e saiba como cada sofrimento dessa vida pode ser ordenado. A gente olha para os sofrimentos, né? E o difícil é dar glórias a Deus em meio a isso, né? Como diz Jó, né? Capítulo 3 ainda: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma coisa difícil, né? Dar glórias a Deus, ainda que tenhamos perdido tudo, como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é uma certa sabedoria que é passada ao longo da Bíblia. A gente percebe isso em Salmos, né? Salmo 119: foi bom para mim ser afligido, a fim de aprender os teus decretos. Salmo 69:
por amor de ti, eu tenho suportado as afrontas e vexames. E aqui, eu acho que essa passagem de Hebreus é uma das mais fortes, né? O escritor de Hebreus escreve assim para os seus interlocutores, né? Ele diz assim, numa linguagem bem amorosa: meu filho, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem resista quando tu és disciplinado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aqueles que recebe como seus filhos. Os sofrimentos que Deus permite na nossa vida, talvez permita até que o próprio diabo haja na nossa vida, certamente não são sem motivos, ainda que nós não possamos entender os motivos de Deus. E aqui está o ponto a ser entendido, né? Não há como compreender o que é o amor sem compreender o que é o sofrimento, o sacrifício. O sacrifício, todas as dores. O amor é sobre isso. E os sofrimentos, e por que Deus permite esses sofrimentos na vida? Ora, como o apóstolo Paulo diz, né? Porque o ouro se prova no fogo e os santos se provam nas aflições. O ouro, para ganhar brilho, ele precisa passar pelo fogo e ser martelado. E nós, os santos, precisam passar pelos sofrimentos para se robustecerem ou para se santificarem. É por meio dos sofrimentos. E os sofrimentos só têm sentido se unidos ao sofrimento de Cristo. Como também diz o apóstolo Paulo, nós unimos os nossos sofrimentos, as nossas dores, angústias, aos sofrimentos de Cristo na cruz. E ali eles são dissolvidos. Por estarmos unidos com Cristo, tudo faz sentido. Porque nenhuma dor que acontece nesse mundo é em vão. Tudo que nós passamos não é em vão. Porque aquele que é tudo, que habita, na morada do Altíssimo, se fez carne e veio habitar entre nós. Se Jó sofreu bastante, eu conheço um homem que pelo menos ocupa o primeiro lugar. Jó pode ter o segundo lugar da pessoa que mais sofreu nesta terra, mas o primeiro lugar é de Cristo. E os sofrimentos de Jó têm sentido porque ele une os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E como Jó diz lá no capítulo 19, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Em minha carne eu verei a Deus. A esperança de Jó é a esperança da ressurreição, porque ele sabe, ainda que ele não entenda, por causa que Jó viveu antes de Cristo, não entende como tudo isso vai acontecer, não entende como o Messias virá para a sua salvação, mas ele sabe, o Messias virá. Tenho um advogado fiel junto ao Pai, e Ele intercede por mim. Ele é o meu Salvador. Isso muda tudo. Eu creio, que o livro de Jó nos ajuda a entender um pouco mais sobre nós e um pouco mais sobre Deus. Isso é uma dinâmica bem interessante. Quando nós entendemos um pouco mais sobre quem nós somos, nós entendemos um pouco mais sobre quem Deus é. E quando nós entendemos um pouco mais sobre quem Deus é, nós acabamos entendendo um pouco mais sobre quem nós somos. Uma coisa bem cíclica. Como diz a nossa leitura de hoje, Deus, o livro de Jó tem vários detalhes que poderiam ser explorados aqui, e é bem divertido de ler ele, porque ele acaba, em alguns momentos, sendo ironias. Deus usa ironia para com Jó, Ele pergunta assim, Sim, como a leitura foi lida na linguagem antiga, cinge os lombos como homem que és. Porque eu vou te perguntar, cinge os lombos como homem que é. Essa palavra homem aqui, ela não é como é a palavra homem no hebraico cotidiano, É uma palavra diferente. E essa é uma palavra irônica. É como se Deus dissesse assim para Jó: já que tu é o homenzão, já que tu é o grandão, me responde algumas coisas aqui que eu vou te perguntar. Se tu é o sabichão que faz perguntas e passou 30 capítulos do livro de Jó discutindo a respeito do sofrimento e tudo mais, se tu é o sabichão, me responde umas coisas aqui que eu vou te perguntar. É assim que Deus trata com Jó. Resposta dura. Isso para Jó entender que ele é nada e Deus é tudo. E quando a gente entende isso, que nós que não somos nada,
e Ele que é tudo, veio se fazer-se nada por nós, novamente, né? O Altíssimo que habita na morada mais celeste veio se fazer-se um nada, habitar numa barraca, como diz o apóstolo Paulo, né? Uma carne que sofre, que padece, veio habitar em carne, em nosso favor. Isso muda tudo. Isso dá sentido à vida. Como agora indo para o texto do Evangelho, os discípulos estavam lá no barco com Jesus, né? E Jesus dormindo, e os discípulos, né, passando um sufoco por causa da tempestade, né? E aí os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, o Senhor não te importa que nós soframos, a linguagem, né, que nós morramos, né? É assim que os discípulos perguntam para Jesus. É óbvio que Ele se importa, mas que pergunta boba, né? Novamente. É como as perguntas de Jó, né? De certo Deus não se importa conosco. Ele não teria se feito carne se não se importasse conosco. Mas por nós não conseguir colocar na nossa cabecinha essas coisas, a gente gosta de questionar Deus, de questionar Jesus, fazer perguntas. O Senhor não se importa que a gente está passando aqui na terra por esses sofrimentos? O Senhor olha daí de cima para os filhos de Adão e não se importa com os seus sofrimentos? É óbvio que Cristo se importa, é óbvio que Deus se importa, olha para nós com compaixão. Somos nós que nos confundimos, que nos embriagamos e nos perdemos. O problema está em nós e não em Deus. Ele se importa conosco. Ele se importa. Ele veio até nós por isso, para nos conceder o perdão que nós não alcançaríamos por nós mesmos. E há meditações, são meditações de Johann Gerhard, né? Tem lá pelas tantas, ele coloca a seguinte pergunta, assim, ele coloca palavras na boca de Jesus, né? O que é uma coisa bem curiosa, né? Tem que ter alguém com bastante, vamos dizer assim, com bastante autoridade, né? Para ter audácia, vamos dizer assim, de colocar palavras na boca de Jesus. Mas ele diz mais ou menos assim, né? Ora, pecador. O Gerhard falando, né, em nome de Jesus, Jesus dizendo assim para ele: pecador, o que mais você quer que eu faça por ti? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Eu já não te dei tudo. Você quer mais? Eu preciso fazer mais alguma coisa por você? Eu já não te dei todo o meu sangue, eu já não padeci na cruz por ti, eu já não te criei, eu já não te dei tudo. O que mais você quer que eu faça? Entender isso é a beleza. Como eu disse lá no início, talvez algo um pouco difícil, mas que nos revela o grande amor de Deus, que se fez pequeno por nós. Deus nos ajude a ter uma fé inabalável nisso tudo, no seu grande amor, que nunca acaba, e que permite os sofrimentos para que nós sejamos fortalecidos por esses sofrimentos. Amém. Nós vamos fazer a entrega das nossas ofertas, depois desta edificante mensagem, essa reflexão, que o nosso Deus também nos fortaleça a fé para seguir na temática do culto, né? Inclusive nós nos dispomos numa igreja que pode ser chamada como uma nave ou um barco. Às vezes temos aqui as vestes litúrgicas ou os paramentos litúrgicos, a figura de um barco com uma cruz, né? E a ideia é todos juntos, como as embarcações antigas, além do vento que levava as embarcações, todos também pegavam o remo, né?
E daí vem a expressão galera, né? A galera toda puxando os remos juntos para a embarcação seguir em frente. E assim, nesse propósito, o barco que navegamos juntos, a igreja cristã, com o propósito de anunciar e pregar o evangelho de Cristo, não é feito sozinho, ou por uma mão só, ou por um remador só, mas todos juntos, com as suas ofertas, suas orações, seu trabalho, seu tempo, de uma forma voluntária, e o seu testemunho pessoal, anuncia Cristo para todos. E através das ofertas, então, fazemos isso também. Então, enquanto nós trazemos as nossas ofertas, nós vamos cantar algo parecido, né? Onde no hino 145 do Louvai ao Senhor, vamos cantar tudo que tem o Senhor, tudo é teu. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho. Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Na oração nós vamos incluir os irmãos do seu Marcos Fraia, a Geni e o Luiz, é isso, né? Que estão enfermos, então vamos incluí-los na oração. Incluiremos também todos aí que, mesmo não mencionando os nomes, mas que vem à nossa mente agora, né? Um familiar, um amigo, um vizinho, um colega, até nós mesmos, né? Às vezes nós não colocamos no livro ali, mas assim possamos então, agora Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, também incluir na nossa oração de hoje. Também vamos lembrar os aniversariantes. No dia 17, o Herbert Kirsch, o João Eltz, a Monique Fernandes. No dia 19, o Rudimar Brown. Dia 20, a Alzira Kirsch, a Miriam Georg, Maria Georg, o Ronald Heinheimer. No dia 21, o Arthur Blaut. No dia 22, a Leonida Pilke, a Marilene Heinheimer. E no dia 23, a Ana Vitória Sá. Vocês podem permanecer sentados e nós conversamos com Deus em oração. Senhor nosso Pai Celestial, Tu tens todo o poder, Tu és o Criador e o Mantenedor. E neste propósito, nesta fé, com gratidão,
e com confiança nós recorremos a Ti, reconhecendo com gratidão tudo que o Senhor faz por nós, sem nenhum merecimento da nossa parte. Obrigado, querido Deus, por nos amar, nos perdoar, estar conosco, nos providenciar salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado por nos dar tudo o que precisamos para a vida e o sustento, inclusive para ofertar, para ajudar nos planos da Tua igreja, para ajudar os necessitados, especialmente os que foram atingidos por calamidades, por enchentes, por doença. Querido Deus, nos usa como Teus servos e instrumentos da pregação da Tua palavra, para a edificação do Teu reino. Nós Te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede a todos os aniversariantes. Cuida de cada um deles, da saúde, e os abençoe ricamente. Te pedimos, Senhor nosso Deus, cuida de todos os doentes. Aqui lembramos a Geni e o Luiz Frei, irmãos do Marcos Frei. Estabeleça a saúde deles, esteja com eles e com todos os demais enfermos, pelas mais diversas doenças que infelizmente são consequências do pecado em nossa vida. Que o Senhor dê coragem, força, determinação, uma fé inabalável a cada um deles e os seus familiares neste momento de provação. Querido Deus, muitas tempestades vêm à nossa vida a todo instante. Às vezes o mar é calmo, mas do nada tudo vira e o nosso barquinho às vezes vai à deriva. Por isso nós Te pedimos, querido Deus, que o Senhor Jesus esteja conosco em nossa vida, navegando conosco por meio da fé, para que Ele possa acalmar as tempestades da nossa vida e nos guiar ao porto celestial. Abençoa, Senhor nosso Deus, lares e famílias. Abençoa todos no seu emprego, no seu estudo. Abençoa e cuida da Tua igreja. Abençoa a congregação São Lucas. Que possamos, neste propósito, nos unir para sempre anunciar Cristo para todos. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nos colocamos em pé e vamos seguir a liturgia conforme está anunciada. O Senhor esteja com vocês. Elevem o coração. Já o temos com Deus, o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isto, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares Te demos graças, ó Senhor Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o Teu glorioso nome, exaltando-Te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Os céus e a terra estão cheios de Sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Digno és, ó Cordeiro de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Podem sentar-se. A distribuição da Santa Ceia vamos fazer como de costume. Enquanto isso, nós vamos cantar alguns hinos. Então, venham, porque tudo está preparado. Pode pegar. Pega isso para ali. Isso. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Jesus, outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e
injustiças em lugar do amor. Mas Jesus, a nossa espera está. Em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Tem mais um hino aí? Vamos cantar ele? Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei. Para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus e ama assim a toda gente. Em Jesus tem um caminho de luz, caminho da felicidade com Deus. Partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Ficamos em pé, junto com o pão e o vinho, recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para o perdão dos pecados e o fortalecimento na fé em Cristo para a vida eterna. Assim como Simeão disse, vamos juntos dizer também: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre será. Amém. Cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ela venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém.
Recebam a bênção do Senhor. Que o Deus eterno os abençoe e os guarde. Que o Deus eterno os trate com bondade e misericórdia. Que o Deus eterno olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Sentamos e cantamos a canção final. Em paz e com